Vamos ler lá em Lucas 19. Esse louvor que foi louvado, além do Rio Azul, é um louvor maravilhoso, né, irmãos? Além de maravilhoso, é uma promessa. Hoje eles criam músicas, né, seculares também, mas coisa que não tem sentido às vezes, ou tem um sentido temporário. Mas essa letra desse louvor não é algo temporário, mas é algo eterno para nossas vidas. É algo que nós podemos ou não fazer parte desse cenário. Isso vai depender de nós, porque alguns começam bem, andam pela metade, mas terminam mal. Não é tanto o começar nem o meio, mas é o fim. Como é que vai terminar o fim de cada um de nós? É o fim que vai decidir tudo. Então, às vezes, o começo não quer dizer que vai chegar no fim, mas o meio pode determinar o fim. Então, irmãos, esse rio azul, essas ruas de ouro, esses portais de pérolas, as coisas magníficas que quando Paulo foi falar, Deus não deixou. Quando João foi falar, Deus não deixou, repreendeu, né? Então, por quê? Porque é algo que Deus escreveu aqui. Às vezes, se o homem falasse, ele poderia distorcer, ou até mesmo falar alguma coisa de mais ou de menos, mas o que Deus deixou, né? Eu falo João no sentido do Apocalipse, tá? No sentido, não no sentido, algumas coisas que ele revela no começo do Apocalipse, que ele fala algumas coisas, e aí às vezes a gente vê que até Deus fala para ele que não escreva aquilo ali, para deixar algumas coisas, mas no finalzinho ele relata no 21, 22, aquilo que Deus tem reservado para nós, mas é só para os que vencerem, irmãos, é só para os vencedores isso. Aqui em Lucas 19, nós vemos assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos. Olha só, irmãos, o que fala aqui, o que ele era? Rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Nós vemos aqui a multidão era um problema para ele, mas ele tinha mais um problema também na vida dele, não um defeito, um pequeno problema que, nessa circunstância, era um problema para ele. Ele era pequeno, e como as pessoas de uma estatura maior, e era multidão, como ele era pequeno, ele não conseguia chegar-se até Jesus. Mas a estatura dele, a multidão, o probleminha que ele tinha de estatura, que para ele naquele momento era problema. Não que uma estatura seja problema, né? Estatura nem muito alto, nem muito baixo, nem mediano. Mas nessa condição que ele se encontrava, era problema para ele. Pois ele sendo pequeno, talvez franzino, talvez poderia ter uma estrutura mais magra, ele não conseguia atravessar a multidão. Então tinha dois problemas, a multidão e a estatura dele. Apesar dele ser rico, ele não tinha esse privilégio de estar diante de Jesus. O dinheiro dele não levou ele até Jesus, nesse sentido de, eu sou rico, eu sou chefe. É como se fosse ele, irmãos, hoje, chefe da Receita Federal. Só para você ter uma noção, quem era Zaqueu? Ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele cobrava para Roma. E aí Jesus, ele queria ver Jesus, pois ele não podia por causa da estatura. Então ele subiu, numa árvore para poder ver Jesus. Veja que a estatura e a multidão não foi empecilho para que ele visse quem era Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, só que ele não tinha ainda visto Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Todo mundo conhecia Jesus, tanto na Galileia como na Judéia, em Samaria, que era toda aquela região ali da Palestina. Todo mundo conhecia Jesus, ou ouviu falar de Jesus pelo menos. Mas esse homem queria ver quem era Jesus. E ele queria tanto ver Jesus que nada o impediu de ver Jesus. Interessante, irmãos, que ele era da descendência de Abraão, só que para os judeus ele era menosprezado, ele era rejeitado por ser ele o quê? Como se fosse um traidor. Ele cobrava impostos para Roma, e era judeu,
Então, para os judeus, eles tinham ele como uma pessoa desprezível, uma pessoa irrecuperável. Mas interessante, irmãos, é que quando ele estava ali, naquela euforia, quem sabe aquela ansiedade, e Jesus vem com a multidão, e os guarda-costas de Jesus, que é os discípulos, vai lá, segurando a multidão, e Jesus caminhando pelas ruas ali de Jericó, e ele vai vendo, Jesus vem vindo, e ele vai enxergando Jesus. Interessante, irmãos, é que no meio de toda essa multidão, um homem escondido em cima de uma árvore, Jesus não olhou para ninguém da multidão, ele olhou para quem? Para cima, e viu quem? Zaqueu. É interessante, irmãos, como que às vezes as pessoas que nós pensamos que Jesus nunca vai olhar para elas, é exatamente aquelas pessoas que Jesus está olhando para ela. E aquelas pessoas que ninguém dava nada para ela, as pessoas que eram rejeitadas na época, Jesus não via o problema de Zaqueu, Jesus via a solução para a vida e para a família de Zaqueu. É impressionante, irmãos, como que o homem vê o que está na frente dele, mas a Bíblia diz que Deus vê o coração. O homem vê o homem na sua situação, às vezes, dificultosa, problemática, irreparável, irreconciliável com Deus, mas Deus vê lá na frente o que ele pode ser para ele, para Deus. Então, o que Deus viu aqui? Viu um homem que a sociedade via, que era irreparável, que não tinha mais conserto, e com certeza nessa época não tinha mais, porque ele era rico, ele estava dominado pelo dinheiro, e para ele entrava muito dinheiro. Ele tinha uma posição de status também perante Roma, privilégios perante Roma, apesar de ser judeu. Só que, irmãos, Jesus passa e dá de encontro com ele. E Jesus olha para ele, e eu fico imaginando a cena, irmão. Jesus olha para cima daquela árvore, Zaqueu olha para baixo, fita os olhos de Jesus, Jesus fita os olhos dele, não precisa nem ter aqui um vídeo para assistir isso, que isso realmente aconteceu. E ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque não só para mim te salvar, mas hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus, ele não ia só salvar, ele ia pousar na casa desse homem, ele ia fazer uma obra na casa, na vida, na família de Zaqueu. E ele, então, irmãos, naquele momento, quando teve o encontro com Jesus, ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação para este homem, para a sua casa. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. O que me chama a atenção aqui é que ele era rico. E quando você vê uma passagem de Mateus que fala sobre o jovem rico, que coisa, irmãos, totalmente oposta. Aquele jovem era rico, porém ele sabia toda a lei de Moisés, toda a lei ele sabia. E quando Jesus falou assim: maravilhoso, você sabe toda a lei. E aí ele diz assim: só que te falta uma coisa. Ele pensou: mas o quê? Se eu conheço a lei, eu conheço o Pentateuco, eu conheço toda a história, todos os profetas, eu conheço tudo. O jovem rico. Aí Jesus falou assim: pega o teu dinheiro, a tua riqueza, vende e dá para os pobres, e vem tu e segue-me. Impressionante, irmãos, como que uma pessoa é diferente da outra, como que se faz diferente, como que um coração, irmãos, não está pegado, ou ele pode ser desapegado daquilo que ele estava apegado. O jovem rico, a Bíblia diz, e ele ficou triste, porque possuía muitas herdades, e ele foi embora. Uma única oportunidade de Jesus passar por aquele rapaz e falar para ele: larga tudo que você tem, porque você conhece a lei, mas você não tem amor no teu coração. Vende essas coisas, isso é passageiro, vai passar. Vem tu e segue-me. Jesus chamou ele para ser discípulo. Impressionante, irmãos. Ele jogou a última última oportunidade dele fora. Bem diferente do que acontece aqui na história de Zaqueu. Zaqueu era rico, porém ele não se estava pegado
tanto como aquele jovem. E quando Jesus entrou no coração dele, quando Jesus fala com ele, naquele momento, irmãos, ele se converte, ele se arrepende e ainda fala: eu restituo o que eu fiz para o meu próximo. Isso aqui fala, irmãos, do poder de Deus, do poder de Jesus, de alcançar, não importa quem, não importa onde, o poder do Senhor alcançar aquele que é inalcançável, que não se pode alcançar, aquele que parece que não tem mais solução para ele. Então, irmãos, né, para finalizar essa palavra, a gente está falando de um homem rico, mas pode ser um pobre, pode ser uma pessoa problemática, pode ser uma pessoa que recusa a oferta da salvação, pode ser uma pessoa que não aceita de forma alguma. Mas, irmãos, o dia que realmente essa pessoa, se é que ela vai ter um dia, mas se ela tiver essa oportunidade de ter este encontro com Jesus, irmãos, esse encontro que Zaqueu teve, esse encontro que muitas pessoas teve, paralítico do tanque de Betesda, a mulher de Samaria, o cego Bartimeu, essas pessoas, irmãos, que tiveram não só os seus problemas, as suas deficiências curadas e restauradas, mas, irmãos, elas se converteram, o coração delas foram tão... O gadareno, então nem se fala o gadareno, ele queria seguir a Jesus, e Jesus falou: não, fica por aqui mesmo, fica aqui em Decápolis, você vai ser mais útil para mim aqui, você vai ser um testemunho vivo do que eu fiz para você. Coisa linda, irmãos, que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando Jesus realmente traz a salvação para essa pessoa, para a família dessa pessoa, Jesus não converte pela metade, irmãos. Se tem alguma coisa que está pela metade, é porque Jesus não converteu ainda, é porque tem algum problema conosco mesmo, não tem problema com Jesus. Nada é impossível para Jesus, o problema está em nós. Se alguma coisa está em falta conosco, nossa família, filha, alguma coisa, é porque estamos com problema conosco mesmo, estamos com problema. Nós que estamos com problema, porque nada, Lucas 1,37, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então o problema está em nós. Às vezes as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras afetam os nossos que estão lá fora. Muitas das vezes isso acontece. Então que nós possamos, irmãos, ficar atentos e saber que Deus é poderoso. E que Deus, Ele não olha só aqui, no horizontal, Ele olha na vertical também, Ele olha para cima, Ele vê e manda descer. Zaqueu estava lá em cima, teve que descer, se converteu e foi restaurado mais uma vez. Porque Jesus disse: eu não vim buscar os perdidos, eu não vim buscar os salvos, eu vim buscar os perdidos e doentes. E hoje houve salvação nessa casa. Que possa ter salvação na minha, na sua casa, no meio dos nossos, no meio da nossa parentela. Deus abençoe e agradeço em nome de Jesus.